Olá, é um prazer estar no lançamento do portal da Retreinária. Uma ideia genial, um portal que congrega todas as oportunidades dentro da área de treinamento. Seja você uma empresa, seja você um colaborador, seja você um docente, por aqui você poderá participar de todo o processo operacional da Retreinária e também terá uma estrutura de EAD ofertada a você com todos os cursos necessários, com muitas ideias. E esses cursos são ofertados à distância, são ofertados como semipresencial e até o presencial você pode fazer sua matrícula. Conheça o portal da Retreinária. Mas essa preocupação do portal, essa preocupação desse desenvolvimento, desta inovação, vem claramente ligada à necessidade que o treinamento hoje representa dentro do processo produtivo. Não há empresa que possa prescindir de treinamentos. Sejam eles treinamentos específicos, técnicos, sejam eles treinamentos na área de relacionamento, na construção de produtividade. Nós estamos falando em segurança do trabalho, nós estamos falando no trabalho correto, na forma correta de se realizar as coisas. Isso tudo vem de treinamento. Olha, houve uma época que se você perguntasse para o empresário quem é o bom funcionário, a resposta que viria a você notoriamente seria que o funcionário é aquela pessoa honesta, aquele cara que gosta da empresa, aquela pessoa ligada, fidelizada à empresa, aquela pessoa que entra na empresa e passa a vida trabalhando nela. Isso, até meados do século passado, do século XX, até 1950, 1960, isso era uma realidade efetiva, uma carta de apresentação valia e valia muito. Mas os tempos mudaram um pouco. Não que isso deixe de valer, mas já não tem o mesmo peso. Hoje observa-se muito mais a competência. Observa-se muito mais a condição que o colaborador tem de prestar um bom serviço dentro do contexto empresarial, naquele contexto em que ele está inserido. Isso faz muita diferença e isto é absolutamente fruto de um bom treinamento. Há uma definição de capital humano. A definição de capital humano nada mais é do que pessoas que podem propiciar resultado a uma empresa. Isto é o capital humano. E o capital humano, a exemplo do capital contábil, do capital móvel ou imóvel, ele tem um comportamento diferente, porque se você tem um bem imóvel que se adquire para uma empresa, isso é um ativo que é contabilizado e no decorrer dos anos ele se desvaloriza. Ao contrário das pessoas, que elas entram no seu menor valor e com o decorrer dos anos eles vão se valorizando à medida que eles recebem treinamento, à medida em que eles ficam melhores, na medida em que eles podem oferecer mais no contexto produtivo da empresa. Esta é a ideia. Então veja você que todas as vezes que você tem um talento na sua mão, o treinamento vai fazer com que ele fique melhor. E principalmente cria as condições específicas para que esse talento fique. Você consegue, inclusive, reter talentos, dando oportunidades para eles de melhoria de conhecimento. E nós estamos falando aí em treinamento. Na verdade, há empresários, há pessoas que acham que o treinamento é uma coisa cara. Olha, precisamos parar e pensar quanto que custa a ausência do treinamento. Os problemas que uma empresa pode ter trabalhando com pessoal não devidamente treinado. Os acidentes, as paralisações, a perda de produtividade, a perda dentro do processo, enfim, é uma infinidade de coisas que estão vinculadas a treinamento e a ausência desse gera um custo absurdo e o pior é que este custo nem sempre você consegue jogar lá no seu produto final. Isto quer dizer que você vai realizar prejuízo. Então, quanto que custa uma pessoa que se machuca, já treinada, em tese, para fazer determinado serviço, e você vai ter que colocar outro e começar o processo todo de novo? Então, é pensando nisso que a gente imagina que o treinamento passa a ser uma coisa muito, muito importante. Se nós olharmos as revoluções industriais, nós tivemos aí uma primeira revolução industrial, lá no final do século XVIII, 1780, coisa do tipo, quando a máquina a vapor foi inventada.
A máquina a vapor foi inventada e esta máquina a vapor, ela substituiu o braço humano, o braço animal. E o homem acabou desempregado, houve um desespero. Nossa, eu não sei fazer nada, eu tenho minha força, mas ninguém precisa mais da minha força, porque a máquina a vapor substituiu isso com muita vantagem. Olha a indústria têxtil, o que aconteceu, olha as minas, o que aconteceu quando a máquina a vapor entrou. Quer dizer, começou a haver um superávit produtivo bastante importante. Superávit que eu estou dizendo é que até então se produzia basicamente para o consumo. Com a entrada da máquina a vapor, a produção melhorou e começou a haver produtos que foram para estoque. Se produzia mais do que se consumia, porque não havia ainda um comércio absolutamente ativado e aquela noção de produto sobrando dentro do mercado para ser vendido em outros mercados. Mas a verdade é que, voltando às pessoas, houve um mundo de pessoas desempregadas. Depois, quando as coisas começaram a se adequar, vem a segunda Revolução Industrial, já no final do século XIX, começo do século XX, quando a produção precisou ser aumentada. Então aí nasceu a linha de produção, uma produção em massa. O comércio estava absolutamente ativo, apareceu a eletricidade, apareceu o motor a combustão, o petróleo, enfim, as coisas começaram a se tornar muito mais rápidas. E novamente a entrada das linhas de produção acabou com aquela montagem morosa que tinha dentro das empresas. A linha de produção que já excluiu muita gente do processo produtivo, portanto ficou uma nova horda de desempregados que estavam aí no mercado. Mas houve uma readequação e chegamos aí novamente na terceira Revolução Industrial. Foi quando a produção, a qualidade chegou dentro da produção de uma maneira muito severa, isso já dos anos 70 para frente, e a automatização da linha de produção começou a tomar conta da ideia dos empresários. Então, novamente, tudo aquilo que era um processo repetitivo, começaram a entrar, a cibernética entrou, a robotização entrou, a automação entrou, baseado em tecnologia da informação. O que acabou acontecendo é que, novamente, nós tivemos um novo grupo de desempregados dentro do mundo nessas condições. É óbvio que sempre houve alguns atenuantes em alguns lugares. E agora nós estamos diante de uma quarta Revolução Industrial. A quarta Revolução Industrial coloca a inteligência artificial dentro do processo. E a inteligência artificial ela tem alguns limites hoje, porque ela trabalha, os computadores basicamente trabalham ou processando ou armazenando. Eles não conseguem fazer as duas coisas de uma maneira simultânea. Mas a computação quântica já está conseguindo isso. E nós teremos um computador funcionando exatamente como funciona o nosso cérebro, armazenando e processando de maneira concomitante. Isso vai melhorar muito a inteligência artificial, que já é uma realidade hoje. Hoje você fala com um robô todos os dias. Se liga para o banco, você fala com um robô, você fala com as empresas de telecom, enfim. Você está vinculado aos robôs em qualquer circunstância. Você faz compras pela internet, você está falando com um robô. E as pessoas estão sendo substituídas de novo dentro do processo. Então estão vindo novos desempregados. A verdade é que tem um número mágico aí, numa pesquisa que fiz, que mais ou menos 80% das pessoas que trabalham acabam desempregadas em cada Revolução Industrial. E depois há um processo de readequação. O problema é que esses 80%, lá em 1700, eram 80% quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas. Hoje nós estamos falando em 7,5 bilhões de pessoas, estamos falando nos mesmos 80% dos empregados de hoje. Quer dizer, é um número muito maior. É um número muito maior. Porque uma simples impressora 3D, ela hoje imprimindo peças de reposição aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, essa peça de reposição sendo imprimida aqui numa impressora 3D, ela gera uma horda de desempregados lá na Tailândia, lá na Ásia, muitos desempregados que fabricavam essas peças, por que não precisam mais ser fabricadas. Não tem mais necessidade de ser fabricada. Eu fui ao dentista, tive um problema num dente, precisei fazer uma peça para colocar dentro do meu dente. O dentista simplesmente colocou um aparelho, fotografou, etc., colocou numa impressora 3D, enquanto conversava comigo, meia hora depois eu tinha lá o famoso dente, ele deu um acabamento perfeito, colocou, acabou, está resolvido, eu saí de lá em 1 hora e meia com um dente novo, feito numa impressora 3D.
Que isso demandaria, alguns anos atrás, ir para um protético, voltar do protético, testar e sei lá, moldar e não sei mais o que. Um trabalho absurdo. E o protético, nessas alturas do campeonato, ficou onde? E é assim que as pessoas estão, de fato, começando a perder as suas posições de trabalho. E isso é bastante sério. Muito sério. Mas vamos falar de pessoas. Olha aí, esse é o senhor alfaiate. Ele é um alfaiate espetacular. Você vai lá, ele tira a medida, faz um terno perfeito. Na semana seguinte você prova e em 10, 15, 20 dias o seu terno está ótimo, perfeito, absolutamente vestido da maneira melhor e mais adequada. Mas a pergunta que não pode calar é a seguinte: será que o senhor alfaiate conseguiria fazer 1 milhão de ternos? É óbvio que não. É óbvio que ele não consegue fazer 1 milhão de ternos. Para fazer 1 milhão de ternos, que é a necessidade que temos hoje, é preciso uma linha de produção. Então temos aí uma linha de produção de ternos. Imagine essa linha de produção operacional e num determinado momento eu vou lá e tiro aquela mocinha que está de vermelho. Lá eu vou tirar aquela mocinha e colocar ali o senhor alfaiate. O que você acha que vai acontecer? A linha de produção vai melhorar? Afinal de contas, o senhor alfaiate é um cara fantástico. Vai melhorar? Não, com certeza não vai melhorar. Sabe por quê? Porque o senhor alfaiate ele está acostumado a pensar o tempo todo. Ele trabalha de uma maneira sigela, dedicada, focada. Não é o caso da linha de produção. A linha de produção é um processo absolutamente repetitivo, onde as pessoas, enquanto estão na linha de produção, não podem nem devem pensar. Eles podem pensar, oferecer sugestões de melhorias, é claro, só que isso se faz em outro contexto, mas não no contexto de trabalho. Saia dali, ali tem um procedimento no qual se estabelece ou se elabora ou se propõe modificações, aí se modifica a linha de produção. Mas enquanto partícipe, enquanto estiver como operador de uma linha de produção, você não tem que pensar. Provavelmente assim o senhor alfaiate ali causaria um tremendo de um problema, ia ser uma tremenda de uma confusão do senhor alfaiate ali. Pois é, veja você então que as pessoas deixaram de ter toda aquela competência individual e passam a ter competência em blocos, competências coletivas. E aqueles que estão individualizados hoje, que ainda existem muitos, desenvolvendo sistemas, etc., eles estão em outros contextos e não necessariamente em contato com toda a operação. Ficou difícil o mundo. Olha você, esse mundo orgânico, ele muda o tempo todo. Imagine o seguinte, imagine em que momento a gente está dessa história. Nós estamos no meio da 4ª Revolução Industrial. O que quer dizer isto? Olha, tem uma frase que em 2019 as mudanças são tão profundas que na perspectiva da história da humanidade nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou tão potencialmente perigoso. Veja, é um momento difícil esse. Nós já enfrentamos isso em 1, 2, 3 revoluções industriais, mas essa 4ª Revolução Industrial está numa situação um pouco mais complexa. E nós precisamos necessariamente preparar as pessoas para isso. As pessoas precisam estar adequadas a esse novo momento. Olha, o Uber, que é uma coisa que, para efeito de pessoas, nasceu morto, ele nasceu morto. Você, como motorista de Uber, ele nasceu morto, eu já vou te explicar por quê. Mas o Uber hoje fatura em São Francisco 3 vezes mais do que toda a frota de táxi. Eu só estou falando de São Francisco porque isso está na internet. Você pesquisa lá e você acha. Mas sabe por que o Uber nasceu morto? Ele nasceu morto por causa do carro autônomo. Você vai a Las Vegas hoje, os táxis lá já estão em teste, são autônomos, não tem ninguém guiando. E um carro autônomo, veja, 9 mil carros autônomos vão substituir 150 mil táxis em Nova York. Outro número que está na internet. Outro número que está nos objetos de estudo. É outra realidade. Se você hoje quer ser um motorista de Uber, sei lá, mais 1 ano, menos 1 ano, mais 2 anos, menos 2 anos, você não vai ter mais emprego. Por quê? Porque o Uber não precisa de motorista. E veja que situação nós vamos chegar quando, na medida que os carros começarem a não ter motoristas, quem vai ter carro é uma minoria, porque gosta de guiar, que nem tem uma bicicleta, porque na verdade ele anda de Uber.
Ele vai lá num aplicativo, pede um carro, o carro encosta, leva ele em algum lugar, e não importa para que lugar. Pode te levar para uma cidade a 200 quilômetros, ele vai ficar lá, não tem problema para ele. Ele não tem família, ele não tem férias, não fica com dor de barriga, não precisa ir no banheiro, não faz nada. Ele só tem que parar em algum lugar e abastecer a parte elétrica do carro. Só isso, não tem que fazer mais nada. Não tem que fazer mais nada. E o carro vai começar a circular. Bom, e aí o que acontece com semáforos, por exemplo, quando a esmagadora maioria dos carros for todos autônomos? Então não preciso mais de semáforo porque não vai ter problema, o computador controla o fluxo. O computador controla o fluxo. E mesmo um carro que está sendo guiado por alguém também vai estar sendo controlado e o computador vai avisar em que circunstâncias ele está andando. Bom, isso acaba com os estacionamentos. O que vai acontecer com os estacionamentos? Não, o que vai acontecer com a rede de mecânicos? O que vai acontecer com aqueles que vendem peças de reposição para carros que seus donos, seus mecânicos, compram e hoje ninguém vai comprar mais? O que vai acontecer com as companhias de seguro, que fazem seguro de carro hoje e hoje é assim disparado os maiores pontos, os maiores fontes de renda das companhias seguradoras? Podem até quebrar muitas delas. Mas a desestruturação será absurda. Os custos desse fluxo de carros autônomos vai ser muito barato. Muito barato. O transporte coletivo começa a ter dificuldades. Por quê? Porque as pessoas andam com um carro autônomo. Qualquer um. E onde vão parar os motoristas? Os cobradores? E onde vão parar os mecânicos? E onde vão parar os manobristas de estacionamento? Aqueles caras que consertam semáforos, aqueles que vendem seguro. Eu só estou falando do que está absolutamente em volta. Anda na cadeia aí que nós vamos ver uma quantidade enorme de pessoas que acabam sendo atingidas por isso. Em questão de emprego, Airbnb. Airbnb hoje vale 25 bilhões sem fazer o IPO, quer dizer, sem ir para a bolsa. A hora que for para a bolsa, ele vai dobrar pelo menos, vai a 55, 60 milhões. Contra o Hilton, que é uma maior cadeia hoteleira do mundo, que vale 21 bilhões. Nós estamos falando aqui de um Hilton que tem 80, 100 mil funcionários, contra o Airbnb que não tem 100 no mundo e vale mais do dobro. E a BRF Foods, junto com o WhatsApp? Veja você, 22 bilhões vale o WhatsApp. A BR Foods com 100 mil funcionários vale 11 bilhões. 11 bilhões. Nós estamos falando sempre em dólares, nesse caso. 100 mil funcionários. O WhatsApp talvez tenha 40. O Snapchat hoje vale 29 bilhões. A American Airlines, a maior companhia aérea do mundo, com todos os seus hangares, com todos os seus aviões, com todas as suas lojas, seus postos de venda, seus hotéis, tudo que ela tem, vale 22 bilhões. Vale menos que o Snapchat. Amazon, 340 mil funcionários, vale 47 bilhões de dólares. Walmart, 2,3 milhões de funcionários, vale a metade. Gente, para onde está indo o emprego? Veja a importância que nós estamos falando da qualificação. E o escândalo está no Netflix. O Netflix fatura no Brasil o dobro do SBT sem nenhum funcionário no Brasil. Opera sem nenhum funcionário no Brasil e fatura o dobro do SBT, que tem lá milhares e milhares de funcionários. A situação é bastante complexa. Veja que a necessidade de qualificação das pessoas está começando a chegar num ponto extremo. É isso que pode fazer a diferença naqueles tais 80% que vão ficar desempregados e esses 20% que ainda se manterão no mercado de trabalho. Há uma necessidade extrema de qualificação. Hoje as pessoas são obrigadas, muitas delas, a aceitar o emprego que tem disponível. Nós já não estamos mais falando em identidade ocupacional. As pessoas só vão conseguir construir uma identidade ocupacional se elas estiverem treinadas, se elas souberem se reinventar a partir de um treinamento, se eles estiverem executando tarefas de uma forma absolutamente adequada. Veja você,
E ainda no meio disso tudo, vão aparecer pessoas, nessa nova geração que está florescendo aí, que são insubstituíveis. 80% delas são insubstituíveis. Veja a situação paradoxal que nós estamos vendo. De repente, o melhor funcionário da empresa, aquele que está trabalhando lá no computador, com seus fones, o cara produz pra caramba, produz muito. E ele tem tudo para ser um novo gerente, mas ele não pode ser promovido, porque se ele for promovido, não tem quem faça o trabalho dele. Não tem gente qualificada para isso. Isso aqui, não estou falando especificamente do item, mas isso está em todos os lugares. Você vai buscar um líder de equipe, você não pode pegar, às vezes, o melhor operador, porque você não tem um operador para substituir, para trazer aquele melhor operador como líder. Isso, como é que se resolve? Com treinamento. É possível se treinar pessoas para que a gente possa minimizar este problema. E as estruturas corporativas, elas estão mudando. O nível de informações que as pessoas têm hoje é muito grande. É necessário, absolutamente necessário, tomar decisões quase que de imediato. Quase sempre você tem um tempo muito curto para tomar decisão. O volume de informações e as coisas acontecem no mundo com uma velocidade tão grande que se você demorar, às vezes, 1 hora para tomar uma decisão, a decisão já tem que ser outra, porque outros fatos já entraram dentro do processo. É claro que isso depende da sua área de atuação, é claro que isso depende da sua área de trabalho, mas não tenha dúvida que você não pode ficar parado, que você vai ser atropelado. Você será atropelado. É essa mudança que nós temos que buscar. E essa mudança vem principalmente treinando pessoas, fazendo com que as pessoas se adequem a esse novo momento, se adequem a esse novo mundo, essa nova ideia, a esse volume de informações absurdos que a gente recebe. Olha, eu tenho que dizer para você o seguinte: se você ler qualquer jornal hoje, você pega o UOL, Terra, a Folha, o Estado, escolha o jornal que você quiser, e você pegar a edição de um único dia na internet e ler de ponta a ponta, vocês terão mais informações nesse dia do que uma pessoa, há 200 anos atrás, teria a vida toda. Isso é alarmante. Isso faz com que o tempo passe muito rapidamente, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, uma coisa atrás da outra. É, portanto, absolutamente necessário começar a se preocupar com isso. Isso tem se agravado mais ainda nessa questão de relacionamento, é porque as pessoas deixaram de ser empáticas. Nos últimos 20, 30 anos, se perdeu 50% da empatia. O que é empatia? É aquele momento em que uma pessoa vai para o lugar da outra e começa a querer entender como é que se deve se relacionar, como é que eu posso te apoiar, como é que você me apoia, como é que a informação que eu tenho favorece a você e a mim. As pessoas estão começando a assumir um egocentrismo absurdo. É cada um para si e Deus para todos. É este o conceito. A ausência da empatia faz com que aquele treinamento que existia entre pessoas comece a não existir. Ele diminui de uma maneira absurda e tem que ser, não pode deixar de existir esse treinamento. E para não deixar de existir esse treinamento, obviamente, as empresas, as corporações, as organizações têm que interferir e têm que colocar o treinamento à disposição. Esse é só mais um motivo. Portanto, diante desse ambiente absolutamente turbulento que se vive hoje, é absolutamente necessário se antecipar as coisas. Não pode ficar esperando acontecer. A hora que acontecer, talvez seja tarde demais para você reagir. É importante se prever o que está acontecendo. Esse portal do que nós estamos falando é uma inovação nesse sentido. Se você, navegando no portal, você começa a enxergar necessidades que você talvez não saiba que tenha. Talvez você enxergue oportunidades que você não sabe que você tem. Por isso que é tão genial essa ideia do retreinar e esse novo portal. Esta é uma ideia bastante interessante. Ela pode antecipar os acontecimentos. Não espera acontecer para tomar atitude. Não espera. Antecipe seus fatos. Antecipe seus fatos. Eu vou deixar 2 frases no final para vocês. A primeira é essa aqui. Por isso, o papel do treinamento nas empresas modernas não poderá se restringir
apenas em oferecer condições para que o colaborador capacite-se ou desenvolva-se melhor, mas também crie forças capazes de intervir na organização e no processo produtivo. O treinamento tem que inserir as pessoas dentro do contexto. A inserção passa pelo conhecimento, e, portanto, ele vai saber, passa pela capacidade de utilização, ele vai saber como utilizar este conhecimento e também o que é o melhor momento, ele vai assumir, vai se empoderar e vai poder atuar no contexto da empresa. Ele vai poder auxiliar a empresa dentro do processo produtivo, com competência, com adequação a processos, com a segurança do trabalho garantida, com a legislação seguida. Exatamente esta ideia. E a última frase vem de um cara que eu admiro, o Dale Carnegie. Ele fala: quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue derramado em batalha. Quanto mais suor em treinamento, menos sangue derramado em batalha. Treinar é o segredo. As pessoas absolutamente adequadas para as suas funções é um dos segredos. O E-Treinar está aqui à sua disposição. Visita nosso portal. Vamos treinar as pessoas, vamos adequar as pessoas, vamos colocar as pessoas dentro do processo produtivo de uma maneira absolutamente segura e competente. Vamos garantir que essas pessoas possam fazer mais. Vamos garantir que a produtividade cresça. Vamos garantir que nós tenhamos mais lucros, mais resultados, que possamos fazer mais pelo mundo e por pessoas. Ok? Essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Um abraço a todos, fiquem bem.